só 10% está no presente. Tá vendo como que você tem que realmente construir neurotransmissores saudáveis? E o ideal é fazer um exame. Não tem como. Para você ter um check-up legal, é um exame. Faz um exame dos seus neurotransmissores, dos seus hormônios. Você vai saber como que você tá. Você vai conseguir pegar uma informação. Quando eu falo para você assim, ó, faça um exame dos neurotransmissores. É para você saber como tá seu inconsciente, como que tá seu subconsciente. Porque toda essa informação tá sendo sintetizada no seu neurônio e mandando pro seu neurotransmissores, que vai realizar uma reação química dentro do seu corpo. E aí você não pode esquecer que você tem neutrino, 1 milhão de neutrinos num centímetro quadrado, passando em 1 milésimo de segundo para pegar toda essa informação que foi sintetizada no seu neurônio para jogar no seu neurotransmissor. Bem dizer, ele vai sintetizar, o neurônio vai sintetizar no neurotransmissor a informação. E vai estar dentro da água do seu corpo, 70% da sua matéria é água. Aí você tem neutrinos atravessando o seu corpo, pegando a informação, levando para o Sol Central processa a informação, cria a holografia de 360 graus ao mesmo tempo e já emite, depois que foi processado, um neutrino em branco para você ficar criando constantemente essa realidade. E aí, quando você está falando de neurotransmissor, você está falando de dopamina. E dopamina é o hormônio, bem dizer que você pode falar de criar a realidade. E aí, quando você tem a criação de dopamina, você tem que ser uma pessoa que dorme antes do impulso do campo magnético. Então, são vários fatores. Mas outra coisa que eu vi no caderno do meu pai, o início desse círculo está escrito silêncio, se cale. Então, por quê? Por que é falado isso? Ficar em silêncio? Porque a Matrix já está acostumada com você. O bombardeamento de palavras que você fala sem parar, sem pensar, você já é você tem seu eu digital, você já tem sua forma de ser, suas características. Concorda comigo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai, a partir do momento que você fica em silêncio, você começa também a ter problema na Matrix, porque você não está mais falando. Você está falando o necessário, você está pensando, você não começa mais a falar por impulso, você começa a mudar as suas palavras, começa a ser uma palavras de profetização. Então, aquela realidade que já estava sendo criada pelo seu neurônio, sintetizando no seu neurotransmissor, já começa a ficar fraco, já não vem vindo mais as mesmas informações. O neutrino vai passando, pega e fala, pô, esse aqui falava um monte de coisa, não tá falando nada. O que tá acontecendo? Ele tem a mente inconsciente? Claro que ele tem, mas a partir do momento que você tá falando, você também tá colocando dentro daquele arquivo palavras boas. Só que se nós pegar nossas últimas palavras dos últimos 10 anos, você pode ter certeza que tem derrota. Nós falamos muito mais na carne, muito mais no que enxerga, no raciocínio de vista, do que palavras provenientes do espírito. Muito mais. Então, a reflexão que você tem que fazer desde o início, primeiro é o silêncio, para quem quer realmente construir realidade. Depois você tem outros fatores que é a parte do sono, que eu acho a parte mais complicada. Para certas pessoas, não. Tem pessoas que às vezes não tem criança, ele fecha tudo e vai dormir. Tenta mudar o hábito. Vai rolar na cama os primeiros dias? Claro que vai, mas uma hora ele vai acostumar, ele vai criar o hábito, né? Você tem que criar hábitos que vão fortalecer e criar realidades perfeitas. Não ter hábitos que só desconstrói a realidade. Então, o fato de você dormir cedo, isso é muito importante, que é o mais difícil. Depois você tem que fazer controle hormonal, né? Os seus exames, saber como tá seus exames, como que tá sendo sintetizado. Quando você faz esse negócio de hormônio, você sabe. O que você bem dizer falou nos últimos 10 anos. Tem pessoas que vai lá, tá perfeito. Então, o que acontece? Ele fala mais do espírito do que na carne. Quando você vai lá, seus hormônios tá tudo bagunçado, você é uma pessoa que vive da carne. Você vive na angústia, você vive no medo, você vive na ansiedade. Entendeu o que eu quis dizer? Qual é o seu procedimento diante de uma dificuldade, diante de uma situação difícil? Como que você pensa? Como que você age, né? Como que você é? Como foi meus últimos 10 anos em relação aos meus amigos? Eu comento da vida das pessoas, eu comento dos fracassos, dos problemas do meu irmão de sangue, ou irmã de sangue. Pra minha outra irmã, pro meu pai, pra minha mãe, eu tenho esse hábito. Você tá se auto-amaldiçoando junto, filho. Quando você tá lá comentando um problema de irmão. Tem gente que parece que tem até prazer, filho. Nossa, não vê a hora de ligar. Você não sabe o que tá acontecendo na vida do fulano, né? E você podia ligar pro fulano pra dar força pra ele. Ok, eu fiquei sabendo que você tá passando isso. O que você tá passando? Não, você vai vencer. O que tá acontecendo? Entendeu? A pessoa se sente amparada. Mas nós não tem esse hábito. Tem o hábito de pegar o telefone e ir lá falar da própria vida do irmão. Pelo menos isso na década 2000, 2010, isso era natural.
tal, era comum você falar de outra pessoa no telefone. E isso não é um procedimento de uma pessoa que tá no verbo, porque uma pessoa que tá no verbo, ela não vai falar isso. E depois, se você for num âmbito, se você for fazer reflexão desse círculo, se torna mais complexo ainda. Você vai ser casada, você tem uma carne só. O que meu marido pensa? Como meu marido age? Como minha esposa pensa? Como a minha esposa fala? Entendeu? Então você tem muita coisa para ser mudada. Qual foi a mente que eu criei nos meus filhos? Eu tô criando vencedores ou eu tô criando réplica de mim? Eu sou uma mãe, um pai que apoia, que conversa com os filhos? Você pode, você consegue. Você caiu, filho, calma. Isso aí é assim mesmo. Calma, faça de novo, você vai conseguir. Tem pessoa que só sabe criticar os filhos. Não sabe criticar. Ai, puxou pra mim. Já até sei. A vida não muda. Amaldiçoando os próprios filhos. Se você reparar, não vai acontecer com todos, mas com a grande maioria. Você casa saindo de como você imagina que é a sua família. Eu vou casar, eu vou sair fora, quero construir uma família. E essa fuga faz você construir a mesma família. Você acaba construindo o que você vivia lá dentro da casa do seu pai. Você tá vendo que é andar pela vista, que é enxergar? Você tá pondo mais sentido de como é sua vida do lado ruim, do lado do âmbito humano, do que no espiritual. Porque senão você tava profetizando até na vida dos seus pais. Você tem que fazer essas reflexões, você tem que fazer essas análises, porque você tem que ser um vencedor. O Criador, quando olha para nós, imaginem, ele olha para os 7 bilhões de habitantes, ele só tem pensamentos bons. Agora imagine ele olhando, um matando o outro, roubando, ele não deixa isso contaminar, porque ele não anda pela vista. Isso é provado na cruz. Hoje mesmo, você estará comigo no paraíso, a todo momento.